Fala, nação colorada! O Inter empatou com o Corinthians com gols de Bernabei e Ricardo Matias no finalzinho do jogo. Colorado agora está na 6ª colocação do Brasileirão e busca a classificação para a Libertadores. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então já te inscreve e deixa o like. De 7 às 9, o nosso primeiro assunto aqui é o empate. Sim, o empate entre Corinthians e Internacional. No finalzinho do jogo, o Colorado arranca um ponto. Mas eu vou dar uma boa noite aqui para saber os destaques dos nossos comentaristas. Vou começar com você, Pedro Ivo Almeida. Tudo bem? Tudo bem, Daniela, tudo bem. Hoje ela abriu comigo. Teve um dia aí que ela não queria me passar a palavra por nada. Ele é igual criança, ele quer falar primeiro, sempre. Quem bate esquece, Daniela. Um beijo pra você, Vitor, Eugênio, André, o fã de esporte com a gente aqui em casa. Meu destaque inicial é um papo até, comentando em confidência que eu tinha aqui com o Birner, antes do programa começar, que eu falava, vai doer esse empate no final. E ele falava, pela circunstância, pelo que jogou, pelo que produziu, por uma noite que você vê o Yuri Alberto empurrando 3 bolas para as redes, 2 validadas, pelo que tentou jogar, pelo que teve de qualidade, pelo que sofre, no fim, o empate, pelo que precisava dos pontos, Dani. Então, doeu num resultado que você poderia olhar para o que tem feito o Inter nas últimas rodadas e pensar, empatou com o Inter, um jogo trocado, franco, o Inter em algum momento teve, mais controle, não tanto no momento, mas tentou ter o controle, então o empate seria algo normal. Mas pelo que é a situação do Corinthians no campeonato, pelo que foi o desenho do jogo, acaba dando um pouco mais. Já que vocês estavam trocando figurinhas antes do programa, Vitor Birner, quero seu destaque também. Tudo bem, Dani? Tudo bom? Boa noite a você, ao Pedro, Eugênio, o André, aos fãs e às fãs do esporte. O Corinthians jogou bem. Tem que levar em conta que pegou um time que vem de seguidas atuações elogiáveis, talvez nas últimas rodadas do que jogou melhor futebol no Brasil, internacional. Que começou o jogo melhor, mas ao longo do jogo foi perdendo a mão desse controle da partida, e eu concordo com o Pedro, que no final das contas o empate ele é muito mais doído para o Corinthians do que para o Inter, não só pelo placar de 2-1, mas pela quantidade de chances claras criadas pelas duas equipes. E quando você joga bem é para você fechar espaços e abrir espaços e criar grandes chances de gol e concluí-las. O Corinthians criou mais, mas não conseguiu concluir essas chances que teve para sair de campo vencedor. Numa rodada botafoguense, né? Numa rodada em que o Botafogo comemora muito, né? Porque não fez um grande jogo, sim, mas conseguiu o que precisava. Fizeram resultados. Fortaleza perdeu, Palmeiras não fez o resultado e talvez a gente tenha agora uma configuração que só pode ter uma modificação para mim de disputa na parte de cima da tabela. Ousado, o G4 é esse, com o Inter tentando entrar. Vamos ver se o Flamengo vai ser consistente ou não depois de outro bom jogo São Paulo contra o Bahia. Não, São Paulo para mim já era muito difícil que entrasse no G4, agora para mim ficou muito claro que quem vai brigar por essas 2 vagas na pré-Libertadores até que... Quem perde, como perde também hoje. Oi? Quem perde, como perde. Com a postura. Jogou mal hoje. Não, com a postura, como faz. Jogou mal. Então, e temos uma segunda briga aqui, que nesse momento tem o São Paulo, o Bahia e o Cruzeiro, para ver quem fica com essas 2 vagas. O Inter talvez esteja nessa briga ou não. Vasco, e talvez essas... Não, do Atlético para baixo também acho que não. O Vasco acho que não. E talvez essas 2 vagas, talvez tenha uma vaga mais acima ou não, de acordo com os resultados de Libertadores, Copa do Brasil, mas por enquanto trabalhando com o que há de concreto, são 4 vagas diretas, 2 vagas na fase que dá vagas aos grupos da Libertadores. Então a gente tem aqui, praticamente esses 2 pacotes bem definidos, só o Inter podendo mudá-lo. Boa. Pro lado de cá, André Kfouri, tudo certo? Tudo bem, Dani. Boa noite a todos. O resultado é cruel para o Corinthians, porque não que ele não tenha merecido outro final do que ganhar o jogo. O Corinthians jogou bem, estou de acordo com o Birner, estou de acordo com o que o Pedro disse também. Mas quando você está na zona do rebaixamento, há poucas rodadas do final do campeonato, e você é um time como o Corinthians, que já foi rebaixado uma vez, e você entende que o peso da sua camisa é alguma coisa que acaba atrapalhando mais do que atrapalharia outras equipes na mesmíssima situação, você não pode desperdiçar tantos pontos. Nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez 1 ponto. É o ponto de hoje contra o Internacional. Ele é o 18º colocado agora, não está jogando mal,
A partida contra o Botafogo, já há bastante tempo, né? No estádio Newton Santos, foi bem disputada pelo Corinthians e talvez o resultado tenha sido cruel ali também. Contra o São Paulo não há o que discutir, o Corinthians se colocou na posição de perder o jogo e perdeu merecidamente. E hoje, apesar de estar na frente 2 vezes, enfrentando uma das melhores equipes deste momento, né, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians falhou defensivamente no final e levou um castigo. A situação é cada vez, óbvio, né? É cada vez mais sensível, cada vez mais perigosa. E a questão das Copas, o que o Corinthians ainda pode fazer em Sul-Americana, na volta contra o Flamengo, da Copa do Brasil, cada vez perde mais importância. A cada mau resultado do Campeonato Brasileiro, as Copas perdem relevância. Embora seja difícil pensar assim, porque elas são uma oportunidade. O Corinthians tem essa perspectiva, mas eu vou dizer acho que pela 100ª vez, de nada serve ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, ou ambas, se você vai ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. É um bom debate, né? As Copas têm aumentado o ânimo, mas ao mesmo tempo, Eugênio, quando você está dividido em competições, você perde a possibilidade, de repente, de colocar a força maior em uma delas. E se for para escolher, acho que todo corintiano, né, e nós aqui que analisamos o futebol, vamos entender a prioridade que deve ter o Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir sobre isso, além do seu destaque, amigo. Tudo bem? Boa noite, Dani, André, Birner, Pedro, fãs do esporte. Boa noite. Eu considero que, além de elas perderem importância, concordo com o André, elas atrapalham. Para mim é indiscutível que elas atrapalham. Mas é um caldeirão maluco que o Corinthians vive. É uma euforia de um lado, pela boa participação nas Copas. Outro dia, aquele jogo da classificação contra o Fortaleza, sabe? Um êxtase total no estádio. Exato. E, de repente, você olha e, caramba, eu tô jogando aqui, permanência em primeira divisão, com dificuldade, com sofrimento. É uma das situações mais incomuns. Porque você tem chances reais de ganhar uma competição, uma Copa, o que é sempre muito importante, o que sempre motiva muita torcida. Só que para mim não tem jeito, não há elenco suficiente para estar em 3 frentes. O Corinthians é o único hoje no futebol brasileiro em 3 frentes, buscando títulos, mas também lutando contra o rebaixamento. E... O Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está nas 3 frentes, é verdade. Desculpa. Mas o Atlético no Campeonato Brasileiro vive uma situação bem tranquila. Sim, ele que permitiu hoje, por exemplo, colocar o time teoricamente não disputa. Não disputa nada. Ele comparece. O Corinthians precisa disputar. Exato. E cumpre o dever de jogar. É isso. Mas é perfeito. Porque ele está pensando em ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu só discordo com você, Eugênio, que as Copas têm atrapalhado o Corinthians. Eu acho que isso até pode vir a acontecer, mas eu acho que esse fortalecimento... ânimo, né? E eu acho fortalecimento da equipe. Mas eu acho que a parte do ânimo já passou. E começa a ter efeito prático em campo, quando você não tem jogador pronto 100% para jogar todo Você mundo. imagina se o Corinthians não tivesse Copas para disputar com chance de ganhar, como estaria a equipe agora depois desse empate? Eu acho que tem 2. Ela tá. Acho que Ela os tá dois eu mal. acho. Eu só queria, só para terminar o que eu ia dizer, destacar um jogador específico, porque é uma coisa que eu me bato muito no futebol, né? Torcida, mídia, parte da mídia tem mania muito de carimbar um jogador. Uhum. E hoje a gente viu o Yuri Alberto mostrando que tem potencial. Mais uma vez. Tem futebol, que fala pode isso aqui, ajudar. As críticas sempre foram exageradas. Muito pesadas, Na minha maneira de ver, óbvio. muito fortes, muito desgastantes. Crítica pesada, gente, desculpa. Crítica pesada, eu acho que às vezes o Vitor não gosta de uma coisa, eu também não gosto do tom dele, pode ser maior ou menor que o meu. Sim. Teve muito de desrespeito ao Yuri. Teve. E aí eu acho que não adianta agora voltar a pessoa com a rabinha entre as pernas, porque afinal teve muito desrespeito. E eu fico até tranquilo, porque teve um problema aqui, um linha, que ele fazia um gol e até pedia pro Léo, o Léo tava aqui, onde tá o André hoje. A gente levantava o tanto de participação em gol. Sim. E o tanto que ele era importante numa campanha de Sul-Americana, mas que é sempre carimbado como o bagre, para usar o termo que falam, o poste, o cara que não domina uma bola. Aí vai se apegar quando faz 2 gols para pedir desculpa. Não, o desrespeito vem de muito tempo. E aí a gente fica tranquilo porque a gente fala, a crítica ela existe. A crítica existe ao Tite, a crítica existe ao Felipe, claro. a crítica vai existir ao Gabriel, ao Yuri, ao Garro na postura sem bola. Agora, foi muitas vezes desrespeito.
E isso não vai passar com gol. Até porque Isso não vai passar quando ele em algum momento escolher não ficar Até no porque é um dos Corinthians. jogadores que mais se esforçam na equipe, Mas nunca faltou sempre luta. se esforçou. Muito, um dos mais guerreiros Pode da ter equipe. jogado mal em determinados momentos, mas nunca se omitiu. Perfeito. Né? Só que ele jogou mal no momento em que ninguém, com exceção ao Garro, jogava bem. Ninguém. E o goleiro. Depois que foi contratado, depois que virou o goleiro da E equipe. aí, quando você encaixa o estilo de jogo dele dentro de uma formatação de equipe É isso, que claro. favorece o jeito dele jogar, ele dá boa resposta. Sim. Ele não é aquele entender nove que, fixo dentro da área, né? E por muitas vezes foi assim que ele ficou, isolado. E para um determinado tipo de torcedor, o fato dele ter admitido que no momento de maior pressão ele recorreu a psicólogos, ele foi resolver isso, tentar resolver, ele foi discutir, foi tratar. O fato dele falar abertamente sobre isso aumenta a vontade de quem acha que esse tipo de coisa é a comprovação de que, então é fraco, mas e o salário? Mas... Então, Quem faz terapia é fraco? Se não fosse Para os fracos de cabeça, se esse tema não só uma fosse, ignorância, entre exato. aspas, polêmico, entre muitas aspas, polêmico no ambiente do futebol, porque nas demais modalidades assim, não só é aceito, não só é importante, não só é uma coisa que faz parte da preparação, é indiscutível. Nós temos a maior atleta olímpica brasileira, no momento em que ela atinge o seu auge, na última edição dos Jogos Olímpicos, ela fala assim, tá ali a minha psicóloga, se não fosse ela, eu não teria conseguido E a nada Simone disso. Biles sucumbiu por causa disso, isso não pode... Também, se não me engano, o Arias. Até conseguir voltar. então, Libertadores, principal do alguém que, Lianco, recentemente. alguém que, de maneira importante, né, porque acaba sendo educativo, né, se abre desse jeito, vira alvo de mais ataques e de outro tipo de ataque, que é o ataque da imbecilidade orgulhosa que caracteriza essa era na caminhada da humanidade por pessoas que evidentemente são Mal incapazes informadas. de falar sobre esse e Acho que mal demais assuntos. informada, só pra gente fazer a lista, só pra pontuar, Bernardo, de passar, porque assim, recentemente, Arias, Lianco, Richarlison, agora a gente tá vendo também o Yuri, que recentemente falou sobre isso, são jogadores que estão abrindo portas para os demais, porque é uma profissão que existe uma pressão absurda, existe um holofote imenso, mexe com a paixão das pessoas e a tua irracionalidade que tá aí só querendo ver gol, não pode ser maior do que a saúde mental de Você ninguém. imagina se algumas pessoas ficam irritadas porque uma pessoa estranha foi lá e as ofendeu alguma vez ali? Em algum lugar, você imagina o jogador que tem que lidar com isso o tempo inteiro. Ele ganha não sei quantos mil reais Parece. ou 1 milhão por mês. Tem relatos de profissionais do futebol de que um dos maiores problemas hoje é lidar com a saúde mental dos jogadores. Muitos são obrigados Isso a é que é tomar uma- remédio tarja preta para suportar a pressão. Isso é que é mais curioso. E aí, nação, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o empate do Inter com o Corinthians.